Esse vídeo não foi feito por uma inteligência artificial. Pode parecer estranho a abertura do vídeo dessa maneira, mas ele é interessante para nós contextualizarmos um pouco sobre o que vamos trabalhar nesta série de vídeos, né? Que o primeiro que eu escolhi para nós conversarmos aqui é sobre inteligência artificial. Essa série ela vai se chamar Mundo em Transformação. Ah, Isso é importante nós entendermos, porque nós estamos passando, no atual momento, por uma série de questões que irão, de fato, transformar o mundo da forma como nós estamos habituados e conhecemos até agora, a nossa sociedade, para algo bastante diferente, né? E o primeiro que eu escolhi para trabalhar nesse assunto, que talvez se desenrole em mais alguns vídeos, é sobre a inteligência artificial. Eu acredito que é um dos principais temas que podem fazer com que nós entendamos melhor o que está por vir, né? A inteligência artificial, todo mundo já ouviu falar, né? Já de alguma maneira teve algum contato. Se não teve contato, de alguma maneira ouviu falar sobre inteligência artificial, brincou talvez com algum chat, alguma dessas inteligências, fez algum desenho, de alguma maneira algum contato teve com a inteligência artificial. Mas a questão que eu vou levantar aqui são questões, na verdade, que ah, servem para nós refletirmos um pouco sobre os impactos desse desenvolvimento tecnológico na nossa sociedade. E eu acho que, enquanto sociedade mesmo, nós estamos pensando pouco sobre esta questão. É, Está sendo bastante debatido em algumas instituições, mas eu acho que está chegando pouco para a discussão na sociedade, até para a sociedade entender de fato quais são as questões nas quais nós deveríamos gastar mais tempo. Inclusive, os próprios governos não estão tratando isso de uma maneira, eu entendo, muito séria. Veja, quando eu falo não estão tratando de uma maneira muito séria, eu acho que está sendo pensado em regulação, regulamentação, ah, algumas coisas necessárias, mas o debate tem ficado nessa esfera, né? Não tem descido muito para a sociedade, para as pessoas de forma geral. Então, o objetivo dessa série de vídeos é trazer, tentar alcançar o maior número de pessoas possível, né, para difundir um pouco sobre essas questões. Muito bem. Então, o que podemos falar sobre inteligência artificial? Eu não vou entrar nos detalhes do que é inteligência artificial, como que ela funciona. Talvez isso num vídeo mais tarde a gente possa conversar um pouco sobre isso. Mas agora eu queria conversar sobre esses impactos que a gente percebe. É claro que a inteligência artificial ela é uma revolução, talvez uma das maiores pela qual a humanidade vai passar. É uma grande invenção, ela tem um potencial muito grande, muito significativo de trazer uma série de benefícios, né? Alavancar estudos, alavancar pesquisa, alavancar a ciência, alavancar a própria tecnologia, aumentar a produtividade. Tudo isso a gente já percebe quando tem o contato com a inteligência artificial e os modos como ela pode ser usada. Isso, de fato, vai acontecer. Nós teremos um avanço muito positivo com a inteligência artificial em várias áreas, né? Até desenvolvimento de medicamentos, descoberta de novos produtos químicos, descobertas de novas possibilidades nas ciências. Então, isso já está, de certa maneira, bem clarificado, né? E é um processo no qual não tem volta, né? Existem alguns processos que não tem como voltar uma vez que se iniciou ele, né? Dado a sua potencialidade.
Dito isso, todos os benefícios que a inteligência artificial pode contribuir para a sociedade, para a humanidade, para o ser humano, é importante nós refletirmos um pouco também em quais são os riscos, né? Quais são as possibilidades problemáticas que a inteligência artificial pode trazer para a sociedade. De alguma maneira, a gente já tem alguma ideia sobre esses problemas, né? Eh, e o primeiro problema de grande porte que nós podemos elencar é a questão do trabalho, né? Não há dúvida, isso já é um consenso, que a inteligência artificial irá assumir muitos postos de trabalho. O quanto? Aí entra-se em discussão, né? Depende muito da evolução da inteligência artificial, até onde ela pode chegar. E nesse primeiro vídeo, eu não quero fazer muitas previsões a longo prazo de como que a inteligência artificial se desenvolvendo, quais seriam as suas maiores consequências. Mas de pronto, nós podemos já perceber que haverá sim a tomada de empregos por inteligência artificial, isto é, a substituição de atividade humana por inteligência artificial, seja ela em qualquer área. Né? Da minha percepção, é que a inteligência artificial ela tem o potencial de atingir a várias áreas do saber humano, como a gente já percebe que ela atingirá, e isso é apenas uma questão de tempo de nós começarmos a observar com maior velocidade ela assumindo atividades humanas, né? Isso é ponto pacífico. Quanto a isso, não há discussão entre os especialistas também. O que há discussão um pouco é no tamanho do impacto. Alguns são mais catastróficos, no sentido de quanto que isso impactaria, outros um pouco menos, mas o consenso é que ela irá impactar várias atividades de vários níveis, né? Desde call center, por exemplo, atendimentos de call center, poderão ser completamente automatizados. A parte de análises financeiras também pode ser totalmente automatizadas. Várias áreas onde você tem algum tipo de especialidade também que você facilmente consegue reproduzir através de uma programação na inteligência artificial, elas serão assumidas, tá? Então, assim, de pronto a gente sabe que haverá o desemprego e a gente tem observado, por exemplo, que agora há pouco tempo, né, com a qualidade da inteligência artificial aumentando na forma de fazer vídeos, desenhos, animações, a área também dessas atividades vai sofrer impacto. Vai sofrer impacto porque você não precisará, com certeza, da quantidade de pessoas que você necessitaria antes para desenvolver algum tipo de projeto, de algum desenho animado, de próprio filme. Nós iremos ver o impacto também na indústria de entretenimento com relação a filmes, até na indústria de desenvolvimento de games haverá impacto, porque a inteligência artificial consegue facilitar muito do processo. E o que alguns vão argumentar é que, ah, no primeiro momento, você não vai extinguir de forma geral toda a atividade humana, mas você vai substituir em grande parcela. Então, um exemplo, né? Um escritório de advocacia, que antes precisaria de uma série de estagiários ou advogados iniciantes, esses poderão ser substituídos, na sua boa parte de atividades, por alguma inteligência artificial gerenciada por outros, né, advogados mais sênios, com maior capacitação, em que a atividade desses outros advogados em início de carreira ou estagiários pode ser feita com maior rapidez, com maior qualidade e precisão, inclusive pela inteligência artificial. Então, haverá com certeza
uma redução de postos de trabalhos em áreas que até então não se pensava que poderiam ser reduzidas, né? Então, já nesse estágio em que nós nos encontramos. Então, aqui já é um problema. E possivelmente vagas estas que desaparecerão e não aparecerão em outro momento. Né? Não é algo cíclico, isto é, ok, eu tenho um desemprego momentâneo e daqui a alguns anos pode haver uma retomada dessas áreas de trabalho. Não, isso não acontecerá. Bem provável que não acontecerá. Outra questão importante é que com o desenvolvimento das inteligências artificiais, é possível, bem provável, que muitas profissões deixem de existir, assumidas já integralmente pela inteligência artificial. Pode ser que muitos cursos de universidade que os indivíduos estão cursando, ao concluírem o curso, esse curso não terá mais a sua função na sociedade, uma vez que foi absorvido por alguma inteligência artificial que realiza as prerrogativas daquela atividade. Veja, isso não é ficção científica, isso são fatos dados da realidade. Então, nós temos aqui um momento ah, na área da empregabilidade, no mundo do trabalho, com grande impacto da inteligência artificial com relação à formação, com relação a que emprego as pessoas poderão exercer num futuro próximo. E dessa maneira fica-se difícil de você eh, eh, fazer algum prognóstico a mais longo prazo, né? Nós podemos pensar numa inteligência artificial que irá se desenvolver de forma bastante mais significativa do que a atual, que já é muito boa, e que de fato a competição com o ser humano será muito difícil, porque ela será muito mais eficiente dentro dessas atividades, né? Esse é um dos pontos que nós temos que refletir, né? Que mundo é esse agora em transformação e que profissões essas que deixarão de existir, né? Existem já alguns prognósticos, inclusive com relação a anos, né? Quantas profissões e quais profissões desapareceriam em quanto tempo, mas o prognóstico é que, de fato, muitas profissões deixarão de existir ou a necessidade de ação humana nesses empregos, nessas atividades, será bastante restrita, apenas para algum tipo de avaliação do que a IA está processando, validação, quando necessário, esse tipo de atividade. Então, no mínimo, essa brutal redução e atividades em que, de fato, a ação humana não mais será necessária. Isso, obviamente, acarreterá em desemprego, né? Os argumentos que muitos usam, olhando para o passado e para os desenvolvimentos tecnológicos do passado, é que ah, sempre que a tecnologia traz inovações numa área que causa desemprego, ela produz novos tipos de trabalho, novas profissões. Bom, como a IA é uma tecnologia, um desenvolvimento bastante significativo, eu acredito que a formação de novas atividades será muito menor do que foi em revoluções tecnológicas no passado, porque sempre havia uma migração de uma área menos especializada daí para áreas mais especializadas. Nós estamos chegando num ponto onde a automação, né, e a inteligência artificial está assumindo boa parte dos postos de trabalhos, de atividades altamente especializadas.
e, mesmo que haja necessidade de novos tipos de atividades, eu entendo que essa quantidade será bem menor do que foi no passado. Então, haverá sempre, de agora em diante, uma grande diferença entre postos de trabalhos que foram eliminados e criação de novos postos a partir de atividades novas. Essa diferença será muito significativa, isto é, eu terei muito mais postos de trabalhos destruídos, finalizados, e uma quantidade muito menor de novos postos de trabalhos criados. Então, haverá aí, do meu ponto de vista, uma massa de desempregados, né, bastante significativa, que não encontrará reposição no mercado de trabalho, ou seja, não conseguirá mais acessar o mercado de trabalho, pelo menos nessas áreas especializadas, nessas áreas de qualidade, de trabalho mais, de uma qualidade maior e que também tem o salário, né, maior, né, onde tem os maiores níveis salariais. Então, esse é um primeiro ponto bastante problemático e significativo nessa área, né? Haverá, do meu ponto de vista, também empregos menos atingidos ainda, né? Porque necessita de um contato humano, de uma relação humana, precisa de uma ação mais direta com o ser humano. Algumas áreas de trabalho ainda estão em certa segurança, como, por exemplo, enfermagem. A área de medicina, ela vai sofrer um impacto, mas ainda eu acho que esse impacto é mais a longo prazo, por exemplo, médicos, etc. e tal. A parte de análises de exames, eu acho que sofrerá o impacto da IA, porque ela se mostrou já bastante qualificada em detectar doenças através de exames, os mais diversos. Ela é muito boa em fazer correlações, então ela tem muita efetividade nesse tipo de análise de imagens, etc. e tal. Então, são pontos que são preocupantes para quem trabalha nessa área. Na medicina, então, mais a longo prazo, na enfermagem, eu acho mais extenso ainda, porque ainda necessita o contato humano, precisa pessoal ali que vai estar se relacionando com os pacientes, né? Mas, de forma geral, tudo aquilo que pode ser automatizado com maior facilidade, até um contato, por exemplo, com um atendente que vai fazer o seu agendamento para um exame médico, ele pode, de alguma maneira, ser substituído por uma interface com inteligência artificial. Então, veja, esse é um dos pontos, né? Outro ponto importante que liga aí com o início do vídeo, que eu me identifiquei como não sendo uma inteligência artificial, é justamente a possibilidade hoje de criar imagens, tanto de imagens, fotos, agora como vídeos também, de qualidade excepcional, em que a identificação de que se aquele vídeo é criado por inteligência artificial ou é uma imagem real, ficará cada vez mais difícil, né? Hoje nós já temos vídeos feitos por IA, de um processo muito simplificado, com uma qualidade muito significativa e que, dependendo da forma como ele é desenvolvido e com o cuidado que ele é trabalhado, facilmente passa por uma imagem real, como pessoas reais em um vídeo real. E não são. É apenas a criação através da inteligência artificial de forma relativamente simplificada. Isso causa um problema muito sério, porque ficará muito difícil de distinguir entre aquilo que é real e aquilo que é fantasioso, que é mentira, que é uma fake news. Então, eu brinco que nós estamos chegando à era da pós-verdade, né? Que ficará muito difícil se você só se informar através dos meios de telecomunicação, de redes sociais, saber
se aquilo que está acontecendo ali é verdade ou não, e ficará como uma questão de opção, de você acreditar ou não, que é extremamente perigoso, né? E muito, muito perigoso. E uma série de questões que envolve isso, como golpes, como propagação de notícias falsas, como até manipulação de questões para eleições. Então, o terreno que nós estamos entrando nesse aspecto, ele é muito complexo e muito difícil, né? É, e tudo isso se agrava mais porque, de uma forma geral, na nossa sociedade, nós temos, principalmente no Brasil, nós temos uma quantidade de eletrônicos, né, muito expandida na população, isto é, praticamente todo mundo tem um celular e se informa através daquele celular e se informa de forma bastante significativa através de redes sociais, né? Então, recebendo imagens ou vídeos na sua rede social, ficará muito difícil em algumas vezes praticamente impossível de identificar se aquilo ali é ou não, ainda mais nós que temos uma educação tecnológica muito deficitária, isto é, nós não estamos, a população de forma geral não está educada para o uso e para a compreensão dessas características e dessas novas tecnologias. Então, convencer alguma pessoa de que aquele vídeo não é real, é uma mentira, é uma construção, ficará cada vez mais difícil, como nós já percebemos hoje que em muitas situações é difícil de convencer uma pessoa que recebeu uma mensagem falsa, uma imagem falsa de que aquilo ali não é real. Então, essa é uma outra característica, um outro problema que pode causar problemas significativos. Então, já temos, assim, questões com relação ao emprego, questões relacionadas a fake news. Também temos que começar a pensar significativamente o nosso modelo educacional. É preciso rever a forma do nosso sistema educacional, alinhado a esse novo momento em que estamos vivendo, né? Ah, Hoje é preciso incorporar a inteligência artificial na educação. Em que sentido? De forma ativa, levando o aluno a criar com a inteligência artificial não uma dependência, mas um modelo de aprendizagem, né, de capacitação. É muito fácil nós criarmos nos alunos, né, eu digo a sociedade, ou próprios alunos, criarem uma dependência do uso da inteligência artificial de forma acrítica. Usa ela, coloca a sua questão, ela dá uma resposta, você aceita aquela resposta, e não há nenhum elemento nesse processo de crescimento intelectual, né? Não há nenhum elemento que agregue conhecimento. Então é preciso rever os nossos modelos educacionais e entender também que precisamos incluir, né, algumas habilidades para capacitar-nos nesse novo mundo, nesse mundo em transformação. E olhando para essas questões, nós precisamos resgatar agora não mais aquele conhecimento tão especializado e técnico, também em algumas maneiras necessário ainda, mas principalmente habilidades intelectuais, isto é, habilidade de raciocínio crítico, de interpretação de textos complexos, de formas de escritas mais complexas, de elaboração de questões, de reflexão, né, tanto para identificarmos
textos, sabermos elaborar questões, fazer perguntas relacionadas a questões que possam trazer novos conhecimentos. É preciso ampliarmos, o pensamento criativo, o raciocínio lógico e também, uma característica importante é o desenvolvimento das relações interpessoais, né? O interrelacionamento, a habilidade de empatias, a habilidade, de se comunicar com o outro, a habilidade de compreensão, né? Até algumas áreas ali de habilidades na área de psicologia. Então, veja, o que eu proponho aqui é uma reflexão e uma compreensão do que está para acontecer e como que nós podemos compreender essa nova sociedade, esse novo mundo e tentarmos, né, criar condições da promoção humana através dessas habilidades. Há várias outras questões aqui importantes de nós discutirmos sobre a inteligência artificial, como por exemplo, como que nós vamos cuidar, trabalhar, como ficará a questão dessa massa de pessoas desempregadas que terão muita dificuldade de retomar algum tipo de emprego. Né? É claro que, de novo, né, a inteligência artificial ela começa a se expandir, ela começa a tomar postos de trabalho. Não é uma coisa que vai acontecer já amanhã, mas não é uma coisa a longo prazo, é uma coisa a curto prazo. Nós já estamos sentindo os impactos disso e eles serão maiores, serão maiores. Então é preciso que a sociedade comece a refletir sobre isso, sobre como que nós iremos criar uma sociedade com a inteligência artificial nesse modelo que é apresentado hoje. E entender também ah, na parte, inclusive, geopolítica, como que isso faz com que nações se tornem mais poderosas, menos poderosas, como que haverá uma, um acúmulo muito maior de riqueza na mão de poucos, porque hoje nós já temos um fenômeno que nas últimas décadas tem se consolidado, que é a concentração de renda em algumas pessoas e empresas, e esse modelo ele vai concentrar mais renda ainda, porque de alguma maneira esses salários que agora não serão mais pagos para humanos para realizar trabalhos que serão feitos pela inteligência artificial, esse uso da inteligência artificial será pago. Então é como se esse salário de alguma maneira, de forma menor, mas uma parte dele agora é transferido para grandes corporações. Então vejam, já estou com quase meia hora de vídeo e nós tocamos em alguns assuntos sem entrarmos em maior profundidade. Então, em breve eu apresentarei uma continuidade desse vídeo para nós continuarmos a discussão. E deixe então o seu comentário, coloque as questões que você tem dúvida ou aquilo que você pensa a respeito sobre essa questão. Diga se você acha que isso não vai acontecer ou se você pensa que a situação caminha para esse caminho mesmo, né? Se para essa realidade. Deixe a sua opinião, se for possível, divulgue também esse vídeo e até o nosso próximo encontro para aprofundarmos um pouco mais essa questão.